Bitcoin com dividendos mensais. É isso que promete o Coin 11. No vídeo de hoje vamos dar uma olhada no histórico de dividendos e na valorização do ETF em comparação com a valorização do Bitcoin. Eu já falei sobre esse ETF aqui em alguns vídeos do canal e hoje vamos fazer uma atualização então para comparar esses ativos e ver se o ETF está se comportando de forma similar ao Bitcoin. Bom, então, dito isso, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like na confiança, fique à vontade na seção dos comentários. E lembrando, é claro que isso não é uma dica de investimentos, eu vou só trazer alguns dados para falar sobre um assunto que a gente já tratou aqui no canal e eu já falei com mais detalhes como que eles geram aqui esses dividendos mensais. Eles geram com uma operação de opções, então já falei sobre isso. E lembrando, então, Bitcoin de verdade, Bitcoin autocustódia, aqui você está delegando a custódia para terceiros, então você tem o risco da custódia. Claro que você também tem o risco da custódia se você faz a custódia própria, esquece a senha e perde as chaves, por aí vai. Mas enfim, é um trade-off, aí você escolhe o que faz mais sentido. E também aqui a gente tem o risco da operação financeira que é feita, que é a operação aí de venda de call, que viabiliza essa distribuição de dividendos. Bom, então eu não vou entrar no detalhe da operação com opções, mas se a gente der uma olhada aqui em dezembro de 2024 até agora, eles vêm pagando aí mais de 2% ao mês de dividendos, o que é um valor bastante alto, bastante significativo, ainda mais se a gente comparar com o CDI, que nominalmente até está em patamares altos, mas a gente já mostrou aqui em outros vídeos que a taxa de juros real não é tão alta assim, porque a gente tem uma inflação, ou seja, a expansão da base monetária, M2, bastante alta, a gente tem mais de 2% aí de aumento de M2 em vários meses aí, quando a gente considera um horizonte de tempo dos últimos 12 meses. Então, está acima do CDI, mas isso também não quer dizer que seja uma rentabilidade real tão alta, mas sim está acima do CDI e é importante comparar porque muitas pessoas aí acabam optando por fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendo, porque gostam aí do dinheirinho mensal pagando, caindo na conta, mas a gente levando em consideração aí base monetária e outros fatores, acaba sendo bastante risco para pouco retorno em alguns casos. Inclusive, no vídeo de ontem mesmo, ou enfim, no último vídeo aqui do canal eu falei sobre a taxa Selic e eu mostrei também o Ibovespa corrigido por dólar que se desvalorizou desde 2011. Então, quem comprou Ibovespa corrigindo aí pela cotação do dólar perdeu dinheiro desde 2011. Então, é um resultado muito ruim do Ibovespa. De fundos imobiliários também recentemente temos uma desvalorização aí até pelo aumento da taxa Selic, da renda fixa. E se a gente considerar aí renda fixa versus expansão da base monetária, a gente vê que a rentabilidade real não é tão boa assim. Mas enfim, eu falei sobre vários assuntos, mas o fato é que aqui a gente tem mais de 2% ao mês de dividendos, pelo menos nos últimos meses, aí tem pouco tempo aí o ETF Coin 11 na Bolsa Brasileira, então a gente tem aí uma distribuição de dividendos acima de 2%. E o mais importante aqui é ver como que o preço desse ETF se comporta em relação ao Bitcoin, e como que o preço desse ETF com os dividendos se comportam em relação ao Bitcoin. E para saber aí como é que seria o preço do ETF mais dividendos, eu vou dar uma olhada nesse índice BTCI. Então eu consegui adicionar ele aqui na comparação do Google. Então temos aqui em azul escuro o Coin 11, em amarelo o Bitcoin e em azul claro o BTCI. Então, se a gente der uma olhada aqui no mensal, a gente tem uma valorização de 15% em reais do BTC, aliás, do Coin 11. Do Bitcoin a gente tem 20% em reais e do BTCI 20% mais ou menos ali em reais. Então, está dentro do esperado. A gente tem uma rentabilidade um pouco menor do Coin 11 se a gente descontar os dividendos, mas considerando os dividendos, então a gente, de forma estimada, aí, a gente tem uma rentabilidade próxima do Bitcoin, pelo menos é o que eu estou entendendo aí por estes gráficos, que é o gráfico mensal, se a gente colocar tudo no mesmo período aqui. Bom, passando para os 6 meses, então, a gente vê uma diferença maior aqui e uma valorização maior para o Bitcoin. Então, o
Coin 11 a gente teve uma rentabilidade negativa, por quê? Porque ele só começou aqui em dezembro de 2024, então a gente não tem todo o período de 6 meses, mas a gente vê que ambos os gráficos aqui estão se comportando de forma parecida, o que é positivo, porque a gente espera que o gráfico se comporte de forma similar ao gráfico do Bitcoin, porque o que a gente quer, ou pelo menos o que a maior parte das pessoas querem aqui com o Coin 11 é receber os dividendos mensais e ainda estar exposto à valorização do Bitcoin. Mas é muito importante salientar que quando a gente pega os 6 meses, a gente tem aqui, então, comparando o BTCI com o Bitcoin, e ambos aí têm o mesmo período de tempo, a gente tem uma valorização de 30% do Bitcoin e de apenas 3% ou 4% ali, 31% para o Bitcoin aproximadamente e apenas 4% do BTCI. O que isso significa? Significa que o Bitcoin se valorizou bem mais do que esse índice BTCI, mesmo se a gente levar em consideração os dividendos. E por que isso pode acontecer potencialmente? Então, quando eu falei sobre o mecanismo financeiro que permite essa distribuição de dividendos, eu falei da questão das opções, a gente viu que são opções aí que não capturam uma valorização do Bitcoin em um dia de uma alta muito acentuada e muito repentina. Então, o Bitcoin é um ativo muito volátil e justamente por essas opções, venda coberta de call aqui do Coin 11, ele pode não capturar aí esses momentos de alta do Bitcoin. E lembrando, eu estou dando uma olhada aqui nesse ativo com vocês em tempo real, então abri para dar uma olhada, porque eu gosto de estudar esse tipo de assunto. Eu comprei um pouco aí desse ETF para ver como é que ele se comportaria nos próximos meses, e eu estou dando uma olhada, resolvi ligar a câmera aqui e compartilhar a tela para gravar e ver junto com vocês. Então, se a gente observar aqui, dando uma olhada no gráfico, nesse período aqui a gente teve uma alta valorização do Bitcoin e o ETF aí não acompanhou. O que pode ter acontecido, por exemplo? A venda coberta de call. Então, o ETF aí fez uma venda forçada do Bitcoin. Eu não vou entrar em detalhe, eu já falei sobre esse mecanismo em outros vídeos. Então, a gente teve uma valorização do Bitcoin que o ETF não acompanhou. Isso pode ter acontecido aqui em outros momentos de alta. A gente pode ter tido, por exemplo, uma alta mais intensa para o Bitcoin em relação à alta do ETF. Então, um ponto positivo foi uma valorização parecida, um comportamento parecido do gráfico aqui, mas o ponto negativo é que, talvez até como esperado, o Bitcoin se valorizou mais do que o ETF. Então, em termos de valorização, o Bitcoin está ganhando pelo menos nos últimos 6 meses, só que a desvantagem, talvez, do Bitcoin é não pagar aí esses dividendos mensais. Mas uma alternativa seria vender aí 2% ao mês e aparentemente ainda teria sido mais vantajoso em termos de rentabilidade segurar Bitcoin. Bom, então é isso que os números estão mostrando aqui para os últimos 6 meses, para o último mês. Eu vou ficar de olho aqui porque eu achei bastante interessante essa tese de Bitcoin com dividendos mensais, porque para trazer um contraponto aí às formas de renda passiva, entre aspas, aí, no Brasil. Então, quando a gente compara, por exemplo, com fundos imobiliários, um ativo que pode ter uma valorização muito maior no longo prazo e com dividendos mensais muito maiores, a gente pode, de repente, atrair os olhos de investidores tradicionais para o Bitcoin, para eles entenderem o potencial desse ativo. Bom, então é isso. Eu achei interessante dar uma olhada nesses números e eu vou continuar aqui atualizando vocês se vocês tiverem interesse. Então, para demonstrar que vocês têm interesse, deixe seu like aqui nesse vídeo que eu vou trazer atualizações. Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho se vocês gostaram, fiquem à vontade na seção dos comentários e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um grande abraço e até mais.